Tudo bem? Professora Valquíria. Vou trabalhar então com vocês agora um pouquinho da estrutura conceitual do CPC 00. Dentro do CPC 00 a gente vai focar principalmente nos princípios fundamentais de contabilidade. Então vamos trabalhar com as características qualitativas, enfim. Então o que são essas características qualitativas da informação financeiras úteis? As características qualitativas de informações financeiras, elas tendem a ser úteis quando? Elas tendem a ser úteis para quem? Elas tendem a ser úteis, então, para quem? Para os investidores, para os credores, por empréstimos e outros credores existentes e em potencial. Então, algumas características da informação, elas têm que ser úteis. Se elas não for úteis, não tem necessidade de você ter essa característica de informação. Então, mas para que deve ter uma característica qualitativa útil? Para que os usuários tomem decisões sobre a entidade que reporta com base nas informações contidas no relatório financeiro. Então, tem o balanço patrimonial, tem a demonstração de resultado do exercício. Com base nesses relatórios, os usuários vão tomar decisões. E esses relatórios foram elaborados com características qualitativas de informações úteis. Então, ainda elas se aplicam a informações financeiras que são fornecidas pelas demonstrações contábeis, bem como as informações financeiras fornecidas de outras formas. Então, as empresas têm canais onde elas divulgam informações e também têm as suas demonstrações contábeis. Então, as características qualitativas, elas devem ser úteis para quê? Devem ser úteis para os investidores, para os credores de empréstimos e outros credores, para aqueles que tomam decisões. E essas características são aplicadas às informações financeiras que são fornecidas dentro das demonstrações contábeis, ok? Agora, se as informações financeiras devem ser úteis, elas devem ser relevantes e representar com fidedignidade aquilo que se pretende representar. A utilidade dessas informações financeiras é o quê? Para que eu vou utilizar? A utilidade então, das informações financeiras é aumentada se forem comparáveis, se as informações financeiras forem verificáveis, se as informações financeiras forem compatíveis, compreensíveis e se ainda elas forem tempestivas. Ou seja, a informação financeira deve ser útil se ela for relevante, se ela puder fazer diferença na minha decisão e se ela representar o que ela se propõe a representar, ou seja, ser fidedigna. E ainda essas informações elas podem ser aumentadas se elas forem comparáveis, verificáveis, tempestivas e compreensíveis. O que a gente tem então? As características qualitativas, elas podem ser divididas em fundamentais e de melhoria. As características qualitativas fundamentais, elas podem ser características qualitativas fundamentais de relevância ou de representação fidedigna. Então, são as fundamentais. Agora, as características podem ser de melhoria, podem melhorar a informação. De que forma? Se elas forem comparáveis, a comparabilidade. Se elas forem verificáveis, capacidade de verificação. Na norma anterior, antes da alteração, era verificabilidade. Capacidade de verificação e verificabilidade é a mesma coisa. Então, eu tenho a característica de melhoria de compreensibilidade e ainda eu tenho a de tempestividade. Essas são as características qualitativas que são fundamentais para elaborar as demonstrações contábeis e ainda as que melhoram essas demonstrações contábeis. Ok? Então, gravem isso. As características fundamentais, a relevância e representação fidedigna e de melhoria. A gente até utilizava aqui um cocoteve, considerando que aqui fosse só verificabilidade. Então, comparabilidade, compreensibilidade, teve tempestividade e verificabilidade, ok? Então, as características qualitativas fundamentais de relevância são quais? Para ser relevante, ela tem que ser capaz de fazer diferença na tomada de decisão do usuário. Se faz diferença na tomada de decisão do usuário, ela é uma característica qualitativa fundamental de relevância. Mesmo que alguns usuários não utilizem, não tirem vantagens, outros já tenham conhecimento dessa informação por outras fontes, ainda assim ela continua
sendo relevante. Então, a informação relevante ela tem que fazer diferença nas decisões. E ela tem que valor? Para fazer diferença, ela tem que ter valor. Ela tem valor preditivo, quando ela é capaz de prever resultados futuros. Ela é capaz de fazer diferença quando ela tiver valor confirmatório, ela confirmar a informação, ou seja, o feedback, ou ainda confirma ou altera avaliações anteriores, ou ambos. Imagine o seguinte, a relevância ela faz diferença se ela tiver valor preditivo. Então, eu tenho uma demonstração contábil hoje, e eu posso, por meio dela, fazer previsões de resultados futuros. Ou seja, ela já vem seguindo uma tendência, e essa tendência pode mostrar os futuros resultados dela. Ela já vem apresentando lucro. Então, a tendência é que ela venha apresentar lucro no futuro. E aí, então, fiz essa previsão. Ela pode ter o valor confirmatório. Chego lá no final do período de 2020 e, de fato, eu vou ter o feedback. Olha, a empresa realmente teve lucro com base no valor preditivo lá no início do ano. Ou ela pode confirmar esse lucro ou ela pode alterar. Não, ela não deu lucro. Então, esse feedback é tanto para o positivo quanto para o negativo. Que justamente ela pode ter ambos. Ela pode ter valor preditivo e ela pode ter valor confirmatório quando eu utilizo essa informação de relevância em ambos os casos. Valor preditivo e valor confirmatório. Entendidos? Ótimo. Vamos para a próxima. Então. Além disso, dentro da relevância, nós temos que analisar a materialidade. Se essa informação ela é material, se essa informação ela puder influenciar razoavelmente as decisões que os principais usuários dos relatórios financeiros tomam com base nesses relatórios. Então, se alguma informação puder influenciar razoavelmente as decisões, eu tenho que observar a sua materialidade. Então, a informação ela é material se a sua omissão ou se a sua distorção, a sua obscuridade, puder influenciar razoavelmente os principais usuários. Então, se a omissão de informação puder influenciar na decisão do usuário para tomar uma decisão errada, ela é material. Se a distorção de informação puder influenciar na decisão do usuário, ela é material. E se ela for obscura e influenciar também na decisão do usuário, razoavelmente, ela também vai ser material. Então, a materialidade é um aspecto de relevância específica da entidade, com base na natureza ou na sua magnitude, ou ambos dos itens dos quais as informações se referem no contexto do relatório. Às vezes tem algumas informações, por exemplo, um cafezinho que os funcionários tomam. É material se esse cafezinho compõe ou não o custo do produto? O valor do café, ele não tem uma natureza, ele não tem uma magnitude grande de impacto. Então, ele não teria a sua omissão de não informar o cafezinho no custo do produto, não tem a capacidade de influenciar a decisão errada do usuário. Então, a sua omissão não tem capacidade de influenciar razoavelmente a decisão do usuário, porque vai utilizar essas informações para tomar decisão. Mas se eu pego parte do custo de uma matéria-prima, isso sim. E pensa numa produção de camisetas. Os fasciclés, os botões, que são materiais secundários. A omissão, a distorção, a obscuridade dessas informações vai influenciar razoavelmente as decisões de forma errônea. O custo vai estar menor do que deveria. Então, na verdade, o custo do produto vendido não vai estar condizendo com a realidade dentro da empresa. Então, na hora de ver se é relevante, também tem que trabalhar com a materialidade. Ok? E o que é representação fidedigna, então? Os relatórios financeiros, eles representam os fenômenos econômicos, palavras e números. Ou seja, conta caixa, 10 mil. Conta banco, 50 mil. Clientes, 300 mil. Então, os fenômenos econômicos, eles demonstram palavras e números. As informações financeiras, para serem úteis, não devem apenas representar fenômenos relevantes, mas também devem representar, de forma fidedigna, a essência dos fenômenos que pretendem representar. Em muitas circunstâncias, o que acontece? Essa essência do fenômeno econômico tem que observar a essência sobre a sua forma legal, se são as mesmas. Se não forem as mesmas, a essência do produto e a sua forma,
Se não forem as mesmas, capaz de fornecer informações apenas da forma legal, ela não vai representar com fidedignidade o fenômeno econômico. Imagine o seguinte: a empresa faz um arrendamento mercantil financeiro. A essência daquilo é um leasing, é uma compra a prazo, um financiamento. Mas que no final a empresa tem a opção de comprar, de adquirir esse bem. Mas a forma, quem assume os riscos, quem assume os benefícios, quem tem o controle é a empresa. Se a empresa não registrar esse bem lá no seu ativo imobilizado, por exemplo, uma máquina, a essência sobre a forma, elas não são as mesmas. Então, ela não vai representar com fidedignidade o fenômeno. Para a essência ser a mesma da forma, aquele lease, aquele arrendamento mercantil, ela também tem que contabilizar dentro da contabilidade aquela máquina como um bem. Aí sim, a essência sobre a forma, elas vão representar com fidedignidade o fenômeno econômico que elas pretendem representar. Ou seja, aquele bem é da empresa, porque ela assume os riscos e controles, mesmo que ela tenha feito por meio de um financiamento, um leasing e arrendamento mercantil financeiro. Então, para ter representação perfeitamente fidedigna, a representação tem que ter 3 características: completa, neutra e isenta de erros. Completa. Para ser completa, tem que incluir todas as informações necessárias que o usuário precisa, inclusive descrições, explicações necessárias sobre essas informações. Neutra. A representação fidedigna, para ser neutra, ela não tem que ser tendenciosa na seleção. Vou dar preferência para esse em relação a esse. Ou na apresentação das informações, ela não pode ser tendenciosa a mostrar apenas os pontos positivos e os lados negativos. Ela não pode ser isso, ela não pode ser tendenciosa. Então, a neutralidade é apoiada pelo fenômeno da prudência. Quem leu a Resolução 750 lembra do princípio da prudência, que é o exercício de cautela na hora de você fazer julgamento em condições de incerteza. No exercício da prudência, significa que os ativos e as receitas não serão superavaliados, ou seja, eu tenho um processo para receber. E aí, eu vou superavaliar, eu tenho o valor de 10 e o valor de 5. Eu vou registrar o maior valor? Não, eu tenho que registrar o menor valor. Eu não posso superavaliar, porque eu não tenho certeza se eu vou receber. Agora, lá no passivo, eu não posso subavaliar. Se eu sei que eu vou ter que pagar, por exemplo, um funcionário entrou na justiça, eu vou ter que pagar se ele ganhar. Se o valor for 10 ou 5, eu vou colocar o menor valor? Subavaliar? Não, eu tenho que colocar o maior valor. Isso é o princípio da prudência. Para ativos e receitas, eu tenho que colocar o menor valor. Para passivos e despesas, eu tenho que considerar o maior valor. Isenta de erros ainda, a representação perfeitamente fidedigna tem que ter a característica de isenta de erro. Isso não significa total exatidão, mas sim que no processo para que você possa obter essa informação, ela tenha sido selecionada e aplicada livre de erros. Então, isso é representar com fidedignidade. É você representar de forma fidedigna a essência dos fenômenos, ou seja, a essência do que você está contabilizando, do que você pretende apresentar, de forma que eles representem o que você se propõe a representar. O que você pretende representar, esse fenômeno tem que ser representado de forma fidedigna. E para isso, a essência e a forma tem que ser a mesma, e elas têm que ter 3 características: completa, neutra e livre de erros. Lembrando que dentro da neutra a gente tem que observar a prudência. Os maiores valores entre os maiores e menores para o ativo e passivo devem ser os menores valores. E para o passivo e despesa devem ser os maiores valores, ok? Ótimo.